Bom, no último vídeo, o nosso querido Adriel Soares, ele mandou um comentário interessante, né? Vou ler aqui pra vocês, deixa eu pegar aqui pra ler com vocês. Pelo que eu conheço do MagelaCast, ele é um podcast que funciona em todos os agregadores. Poderia deixar isso mais claro? Deixar claro como você faz o feed funcionar em todos os aplicativos, agregadores de podcasts, etc. A galera lá do Enquadrinhados ainda não conseguiu resolver isso e só utiliza o Spotify. Cara, o que acontece? Vamos explicar então hoje como é que funciona a distribuição do podcast, né? Do feed RSS em geral. No último episódio a gente explicou como é que você faz essa distribuição. Ainda preciso atualizar vocês do que como é que ficou o Apple Podcast, tá? Mas vai ser no próximo episódio. Vamos lá. Por que o podcast ele funciona diferente do áudio ou do vídeo, né? O vídeo, você vai postar no YouTube, vai postar no Instagram, você vai postar no TikTok. Mas por que você faz isso? Você tá meio que preso a isso, né, na verdade. Você não vai postar o teu vídeo no Dailymotion, por exemplo, né? No Vimeo, né? Porque ninguém vai assistir. Você posta no Instagram, no YouTube, né? Porque é aqui que tá o público, né? Então, por isso que vocês postam aqui. No podcast é um pouco diferente a situação. Porque podcast, cara, no início do podcast, a gente tinha que ter um site, né? Para você fazer as suas postagens e tal, fazer a hospedagem por conta própria. E gerar um feed RSS, que RSS é uma coisa muito antiga que você conseguia seguir, né? Você conseguia seguir um feed RSS e toda a informação que entrasse naquele feed, né? Que feed é isso, né? Você meio que alimentava e automaticamente atualizava, né? Então era dessa forma que o podcast era atualizado e as pessoas conseguiam ver. Só que hoje em dia a gente tem um podcast presente nos tocadores, nos players, né? De música, né? No caso no Spotify, no Apple Podcast. No Apple Podcast já foi feito para isso, né? Mas no Amazon Music, na Deezer, entendeu? Porque o interesse em podcast foi crescendo, né? Podcast, para quem não sabe, foi uma coisa pensada pro iPod, na época que ele foi concebido. A gente pode até tocar uma ideia qualquer dia sobre isso. Por isso que o nome é podcast, né? Diferente do vídeo, que você já tem uma empresa que domina toda essa área, né? Algumas delas, você não tem isso no podcast, né? A galera que ouve podcast mesmo há muito tempo, em áudio, ela tá acostumada a ouvir onde ela acha melhor. Por exemplo, eu ouvi o MRG baixando o MP3 no site deles, entendeu? Tanto que tem até hoje a piada lá do F5, né? Aperte F5 para atualizar, enfim. Então vamos lá, vamos explicar como é que funciona essa distribuição. Você vai escolher alguma hospedagem de podcast, alguma empresa que vai hospedar para você. Normalmente e ultimamente a galera tem escolhido o Spotify for Podcasters, né? Que é o nosso antigo Anchor, porque ele é gratuito e ele te dá muito recurso sendo gratuito, né? Ele não te dá muito limite de upload, não dá limite de tempo, porque você tem vários tipos de host. Você tem alguns pra gente citar aqui. Você tem Spreaker, você tem o que a galera viajante usa lá, qual é o nome desse? Buzzsprout também. Tem um que a galera indica muito, inclusive o Carlinhos Vilaronga lá do Nabcast, né? Ele indica muito um que eu esqueci o nome também, que até a Nanda Garcia do Área do Áudio me indicou, porque eu queria ter uma hospedagem paga, né? Pra gente ter essa garantia aí de ter um serviço melhor, né? Mas você tem vários tipos de hospedagem. Só que, na maioria esmagadora, vou dizer assim, todas elas você tem que pagar para você poder hospedar, entendeu? Pensa que você está colocando dados na internet e esses dados vão ser alocados por alguém, né? Vai ocupar espaço físico, vai gastar energia, então tudo isso tem um custo que no Spotify for Podcasts, o Spotify ele paga esse custo pra gente, né? Basicamente é isso, a gente tá fazendo essa troca. Porque o Spotify, ele quer virar o YouTube no futuro, né? O YouTube do podcast, né? O que o YouTube é pro vídeo, o Spotify quer virar pra podcast. Eu acho, particularmente, a experiência do Spotify ainda muito ruim. Melhorou bastante, ainda é muito ruim. Pra mim ainda não é o melhor. Muita gente ainda gosta do Podcast Addict, que é um dos melhores agregadores aí. Mas é o seguinte, cada distribuição que você faz, cada host que você escolhe,
Por exemplo, vamos supor que o Spreaker, ele te garante que você vai ter a sua hospedagem no Spotify, no Google Podcasts, na Apple Podcasts, vamos supor isso. Ele não te garante que vai ser distribuído em todos os agregadores. Se você quiser que seja distribuído em todos os agregadores, você tem que pegar o seu feed RSS, que é gerado lá quando você hospeda o seu podcast, e ir adicionando, que nem eu fiz no último episódio, adicionando em um por um, certo? Volta e meia, eu acho algum que não tem o MagelaCast. Aconteceu de eu não achar o podcast, o MagelaCast, no Tuning Radio. Que assim, ninguém escuta podcast no Tuning Radio, mas eu vi que o Nerdcast tá lá, eu vi que o assunto do G1 tá lá, eu vi que os principais podcasts estão lá. Eu falei, por que o MagelaCast não tá? Qual é a dificuldade, né? Eu acho que o fato do nosso podcast estar explorado também no Spotify for Podcasts atrapalha nisso um pouco. E nesse caso, no Tuning Radio, não tinha onde eu colocar o feed RSS lá, copiar e colar. Eu tive que mandar um e-mail em inglês para o suporte deles falando, olha só, eu não encontrei o MagelaCast no aplicativo de vocês, eu gostaria que o nosso podcast estivesse inserido no seu aplicativo, né, no seu agregador e tal. Eles respondem e dizem que aplicou. Eu já fiz assim algumas vezes em alguns outros agregadores, tá? É porque eu sou tarado em ter o MagelaCast em todo quanto é lugar. Eu quero que ele esteja em todos os lugares. Eu tentei botar no iHeartRadio. Até onde eu sei, o iHeartRadio, os podcasts são hospedados na língua inglesa ou só podcasts americanos mesmo. Então por isso que eu não consegui lá. Mas você tem que fazer isso de forma mecânica mesmo. Pegar teu feed RSS e botar em cada um desses agregadores, tá? Explicando, simplificando a situação, você vai escolher um host para hospedar os áudios do seu podcast. Cada hospedagem vai te oferecer uma gama de recursos. Pode ser que, por exemplo, o que o Spreaker te ofereça seja suficiente. Pode ser que o Buzzsprout te ofereça seja suficiente. O nosso amigo, galera lá do Galinha Viajante, Samuca e o Leão, eles adoram o Buzzsprout, né? Ele tem bastante recurso, mas ele é pago. E todos eles são pagos em dólar, né? Então dificulta um pouco mais ainda, porque quando você faz a conversão fica bem caro, né? A gente precisa, inclusive, se a gente quiser fazer uma coisa desse tipo, tem que ter apoiador, né? Porque a gente não monetiza esse canal aqui e também não consegue monetizar um podcast, né? Não monetizar assim com ouvidas, né? aurelo.cc/MagelaCast, lá a gente consegue monetizar. Cada escutada que você dá lá no MagelaCast, a gente ganha 3 centavos por reprodução. E se você se comover com o nosso trabalho, né, falar assim, eles precisavam ser, ajudados, né? Apoia a gente lá com R$10, você tem acesso antecipado aos episódios do MagelaCast Base Tamarindo, o podcast exclusivo mais um dia. E se a galera lá quiser também, eu boto o áudio primeiro lá também para vocês ouvirem, tá certo? Então, através de apoio, a gente consegue fazer esses investimentos, né? Só que no geral é meio complicado, né? Não é tão simples assim. Então todo mundo vai pro Spotify for Podcast, mas vamos lá. Pega o feed RSS que essa hospedagem deu, gerou um feed RSS. Você vai pegar esse feed RSS e vai colocar em cada agregador que você quer que seu podcast apareça. Entendeu? Porque as informações do podcast vão estar nesse feed, né? Você vai alimentar os agregadores com esse feed aí. E aí você vai colocando, de repente, teve um site nada a ver, né? Tinha um site nada a ver lá que apareceu pra mim de podcast. E eu procurei lá, o MagelaCast também não tava. Tive que mandar e-mail em inglês. Então, em alguns deles, você não vai achar o espaço para você colocar o seu feed RSS lá e registrar seu podcast lá, tá? Então, nesses casos, você vai ter que mandar e-mail mesmo, tá? Se for em inglês, manda e-mail em inglês. Hoje em dia tem chat GPT, né? Faz a chat GPT mesmo. Digita um texto em inglês lá, pedindo pro seu podcast estar no agregador lá que você quer que esteja, tá certo? Então, basicamente é assim que funciona. Se você tiver com dificuldade, ainda assim, deixa um comentário aqui nesse vídeo. Luiz, o meu problema é mais complexo, eu quero te mandar foto. Então, manda para magelacast@gmail.com que eu te ajudo. Eu já ajudei o Matheus aí, que tava precisando, um amigo aí que gostou do vídeo, eu tava com dificuldade, eu consegui ajudar ele por e-mail. Deu tudo certo, então, se tiver com dificuldade, manda mensagem pra mim, tá bom? Um beijo pra vocês e vamos produzir, que é bom demais, né? É bom demais. Valeu, galerinha. Até o próximo vídeo.